Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A mensagem que vos quero pregar chama-se Lutar com a Tentação, Castigo ou Coroa. Ninguém gosta de lutar com a tentação e o mais fácil para ti quando pensas no assunto, nós já vamos voltar a concentrar-nos no texto e regressar àquilo que Tiago diz. No geral, quando nós pensamos em atravessar a tentação, pensamos mais no castigo, no difícil, naquilo que é negativo em atravessar a tentação, do que propriamente em alguma coisa que possa ser positivo. Por isso a mensagem trata da luta com a tentação com castigo ou coroa. Quando nós atribuímos, e tantas vezes caímos nisto, meus irmãos, tantas vezes nós caímos no erro de atribuir a Deus o mal que nos está a acontecer. Deixa-me dizer, é a coisa mais antiga. Deixa-me perguntar à igreja rapidamente, quando é que foi a primeira vez que uma pessoa na Bíblia atribuiu a Deus a razão pelo mal que tinha sido a própria pessoa a fazer? Pergunta simples, quando é que foi na Bíblia a primeira vez que uma pessoa atribuiu a Deus o mal que a própria pessoa tinha feito? Adão. Ó Senhor, foi a mulher que tu me deste. É a coisa mais antiga, desde que nós somos pecadores, que o mais fácil é atribuirmos o mal que estamos a atravessar a Deus. Mas quando nós lemos a palavra dele, apercebemos que o Evangelho que Jesus prova que lutar com tentações não tem de ser visto como um castigo. Pode até ser uma coroa. Assim, muito resumidamente é isto que eu quero pregar. Uma vez mais vamos orar. Esta é uma igreja que ora muito, precisa de orar muito, porque queremos que esta mensagem aconteça no coração de cada pessoa. Querido Deus, uma vez mais estamos a invocar o nome de Jesus para falar contigo, porque Tu és Deus Pai, Tu és Deus Filho, Tu és Deus Espírito Santo. E por causa de tudo aquilo que Jesus fez, morrendo e ressuscitando, nós acreditamos que isso abriu um caminho para nos dirigirmos a Ti, que és o Criador de todas as coisas, e chamarmos-te Pai. Ó Senhor, nós estamos a chamar-te Pai. Tu és o Criador, Tu és perfeito, Tu és Deus, e nós estamos a chamar-te Pai por causa daquilo que Jesus fez. Pai do céu, Tu sabes quanto nós sofremos quando atravessamos tentações. Que a Tua palavra, ao ser pregada, possa dar-nos a fé que nós precisamos para responder à tentação da maneira certa. E que tudo aquilo que possamos ouvir, aprender, sentir ao longo desta mensagem não se relacione conosco em primeiro lugar, mas com Jesus. Como igreja, nós precisamos de ouvir esta mensagem e precisamos de praticá-la. Faz isto acontecer na nossa vida. É o que oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Volta à palavra, meus irmãos. Voltem à palavra. Temos aqui alguns versos. Semana passada, eu e a minha mulher, Ana Ruth, estivemos na Igreja Batista Getsemane. É uma igreja que tem origem no Brasil, mas alguns irmãos reúnem-se ali na zona do Cacém. Então tivemos o privilégio de estar com eles, foi muito bom. Eles enviam as saudações para vós, eu enviei as saudações da Lapa para os nossos irmãos lá, e então
Por causa disso, o pastor Filipe esteve a pregar nos versos anteriores e eu quero pegar agora do verso 12 ao 18. Qual é a primeira palavra que vocês têm no vosso verso 12? E agora respondam independentemente da tradução que têm. Qual é a primeira palavra que vocês têm? Quem é que tem outra palavra além de bem-aventurado? Feliz. Talvez feliz seja até mais imediato do que bem-aventurado. Então, já que uns têm feliz, deixem-me ler a tradução na Bíblia para Todos. Na Bíblia para Todos, que é uma tradução mais dinâmica, diz assim, o verso 12: Feliz daquele que resiste às tentações. Quando nós geralmente pensamos em felicidade, nós não pensamos em atravessar tentações. Mas há uma razão para chamar feliz a pessoa que é tentada. Qual é a razão que o verso 12 te dá para tu poderes ser uma pessoa feliz mesmo quando atravessas tentações que preferias que não te aparecessem? Qual é a razão? Tens a Bíblia, sabes ler? Diz-me. Qual é a razão? Porque pode ser dito que tu és feliz. Qual é a razão? Vais receber uma coroa da vida. Deus não te está a dizer, estás a passar pela tentação, aguenta. Deus está a dizer-te, estás a passar pela tentação, aguenta, mas anima-te, porque no final vais receber um prémio, a coroa da vida. Temos de começar a falar no assunto complicado que a tentação é, que já tínhamos falado no passado, porque a palavra tentação já tinha chegado nos primeiros versos, mas nós temos de começar a falar neste assunto, a colocar a tónica onde Tiago está a colocá-la. E a tónica do assunto não é dizer que mau e difícil é passar pela tentação. É verdade que é mau e difícil passar pela tentação. Mau no sentido em que nós não desejamos passar pela tentação. Mas a tónica não está na dificuldade da tentação. A tónica está em que é feliz a pessoa que atravessa a tentação. Porquê? Porque ela vai receber a coroa da vida. Tiago não esconde a dificuldade real da tentação, mas o que enfatiza é a vitória de a ultrapassar. Encontras esta frase agora aqui projetada. A Bíblia não esconde que é difícil tu passares pela tentação. A vida não te trata como se tu não fosses adulto. A Bíblia não esconde que é fácil cair. Mas quando a Bíblia fala deste assunto aqui na carta de Tiago, a tónica não é "ai, que difícil é". A tónica é difícil, mas Deus tem uma coroa para te dar. Porquê é que eu estou a começar desta maneira? Porque tu tens de ler este texto, a compreender a tónica do texto. Tu tens de ler este texto e compreender que a atitude não é aguenta, a atitude é anima-te. Sabes que a palavra ânimo, muitas vezes nós agora não temos essa ideia, mas a palavra ânimo é uma das palavras que no latim serve para alma, para espírito. Portanto, não é anima-te no sentido de entretém-te, distrai-te. Não, é anima-te no sentido de que a tua alma esteja cheia, que te sintas feliz, porque a pessoa que atravessa as tentações, quando atravessa as tentações com fé, ela vai receber um prémio. E é daqui, da tónica ser colocada no prémio e não na punição, que se segue o importante esclarecimento que vem a seguir. E nós já falámos no passado. Aqui há uns domingos nós falámos que esta é aquela altura, é a única altura na Bíblia, em que este esclarecimento é dado. Olha aí, verso 13. Volto a ler na tradução da Almeida. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porquê? Porque Tiago explica, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O que Tiago está a querer dizer-te é que tu tens de resistir a culpar Deus pelas tentações que passas. Até porque Deus não tem nada a ver com as tentações que tu passas. Portanto, a coisa mais fácil é, Senhor, porque é que eu estou a viver isto? A coisa mais fácil é aquilo que Tiago quer dizer, não faças isso, até porque é ilógico fazer isso, porque não é culpa de Deus as tentações que tu estás a atravessar. Então dá vontade de perguntar, e nós já falámos acerca deste assunto, sobretudo às quintas-feiras, eu quero convidar-te para tu
podendo vir à quinta-feira, o número de presenças está até a aumentar um pouco. A quinta-feira é aquele dia em que nós trazemos as nossas perguntas. Geralmente o que nós pedimos é que, se tu tens perguntas, faz chegar à igreja, ou a mim, ou ao pastor Filipe, para nós podermos falar acerca disso. Porque para uma igreja que se vai tornando cada vez menos pequena, nós precisamos ter tempo para conversar uns com os outros. As atividades servem para nós investirmos na igreja e termos da igreja aquilo que a igreja quer dar-nos. Portanto, a quinta-feira, uma das coisas boas que tem é que perguntas que surgem, elas são trazidas para nós, com a palavra aberta, falarmos acerca disto. Há umas quintas nós falamos acerca do assunto e eu não quero repetir. Mas uma das coisas que eu partilhei com aqueles irmãos que estavam na reunião da quinta-feira é que há muitos debates acerca da tentação e do teste. E esta é a única altura na Bíblia em que se separa uma coisa da outra. Porquê? Porque a palavra no original, teste ou tentação, é no grego a mesma. Então, é aqui que nós temos algum esclarecimento. Tiago a dizer-nos, pessoal, não, conceptualmente há uma distinção que vale a pena fazer. E qual é a distinção que Tiago faz? Tiago diz, quando tu és tentado, a tentação não vem de Deus. Porquê? Porque Deus não pode pecar. Porque Deus é bom. Não há uma pinga, não há um vestígio de maldade em Deus. Portanto, a tentação não tem origem em Deus. E, nesse sentido, podemos distinguir a tentação de um teste. Deixem-me dizer-vos, se vocês começarem a estudar sobre o assunto, vão encontrar muita matéria, porque há muita matéria de debate acerca disto. Eu quero só dar duas perspectivas que te devem ajudar a saber distinguir aquilo que é um teste daquilo que é uma tentação. Alguns dos comentadores bíblicos dizem, por exemplo, que os testes são amorais. O que é que quer dizer são amorais? São circunstâncias que tu passas que não têm em si uma substância moral. Por exemplo, a pessoa que de repente fica pobre. É um teste. No sentido em que é uma coisa que te acontece, é uma circunstância. Por exemplo, a perseguição. Por exemplo, a doença. São testes. No sentido em que são circunstâncias que não dependem, muitas vezes, do erro que tu possas ter praticado. Às vezes até podem depender, mas, de certa maneira, são circunstâncias da vida, são testes. Já diferente é quando falamos em tentações. Porquê? Porque as tentações não são circunstâncias amorais, são circunstâncias morais. Outra maneira de olhar acerca do assunto, e eu sei, estou apenas a aflorar, há muitas perguntas que podem existir acerca deste assunto, e deixa-me dizer-te, nem Tiago se preocupa em esclarecer todas elas. Portanto, se o Tiago da Bíblia não consegue esclarecer todas as questões, não vai ser aqui este Tiago que vai conseguir, está bem? Também isso é importante, nós temos perguntas para fazer e às vezes temos a ideia que agora o pastor que me explique tudo. Nenhum pastor no mundo vai explicar tudo da Bíblia, porque há questões que a Bíblia não se interessa em dar detalhes. E geralmente quando os pastores começam a querer dar detalhes em assuntos que a Bíblia não dá detalhes, dá mau resultado. Mas quero dizer-te que outra maneira de olhar para a diferença entre um teste e uma tentação, e esta foi uma das definições mais interessantes. Um dos autores, não me lembro qual, mas que eu consultei, dizia que, por exemplo, a tentação é um teste que tu, em vez de responderes com fé, respondeste com o teu pecado. Então, o que a tentação é? Pode ser um teste, mas tu, em relação ao teste, em vez de teres respondido com fé, respondeste com pecado. No final de todo este debate, de toda esta discussão que nós podemos ter acerca de testes e tentações, há uma coisa que fica claro, e é essa coisa que fica claro que eu quero dizer. Pecar é sempre uma escolha. Pecar é sempre uma escolha. Ninguém pode dizer que pecou porque Deus te predestinou para pecares. E percebes porque é que eu queira dizer isto? Porque sendo, por exemplo, a Igreja da Lapa, uma igreja calvinista na sua doutrina, eu quero dizer isto. Há uns que são mais calvinistas, outros menos. Tu não precisas ser calvinista para fazer parte da Igreja da Lapa. É verdade que a nossa doutrina é mais reformada. Mas uma das coisas que eu quero dizer-te com muita atenção, porque às vezes há exageros em determinadas tradições, é que Deus não predestina ninguém para pecar. Isso seria contrário à sua natureza. Portanto, se tu pecaste, é porque tu respondeste a um desafio que Deus permite que aconteça na tua vida, mas tu respondeste com o teu material, não com o material de Deus. Porque se a tentação viesse e tu respondesses com o material de Deus, tu terias resistido com fé. Porque de onde é que vem a fé? A fé vem de ti?
De onde é que vem a fé? Pergunta simples. De onde é que vem a fé? A fé vem de ti? A fé vem de Deus. E é trabalho do Espírito Santo em particular. Portanto, se tu passas por um desafio, em vez de responderes esse desafio com fé, se tu responderes com o teu próprio pecado, com a tua própria tendência pecaminosa, tu vais cair na tentação. Uma coisa fica clara, nunca podes culpar Deus do pecado que tu cometeste. É verdade que a Bíblia não se preocupa em explicar todos os detalhes deste processo, mas é-nos dada uma garantia de o mal ao qual nós cedemos ter uma origem dentro de nós próprios. Sabes que há uma altura, não temos tempo agora para isso, mas há uma altura lá no Evangelho de Marcos, em que Jesus, depois de lidar, no capítulo 7, depois de lidar com todas as regras e regrinhas que os religiosos judeus tinham, ele explica que o problema do pecado não começa pelas regras que não se praticam. Sabes, os judeus tinham muitas regras, sobretudo os mais fariseus e os escribas, tinham regras de limpeza. Para, por exemplo, uma das coisas que gostamos sempre de dizer isto, nas lavagens eles eram tão cuidadosos que quando lavavam as mãos, alguns dos judeus ficavam com as mãos estendidas até secar a água da lavagem, que era para não correrem o risco de a água que tinha servido para os lavar descer de novo para as mãos. Neste contexto, o que Jesus disse é: vocês podem limpar o que vocês quiserem. Estou a parafrasear. Mas o problema não está nas vossas mãos. O problema não está no exterior. O problema não está na pele que se pode lavar. Todos os pecados têm origem onde? Na pele, no exterior. O que é que Jesus disse? Todos os pecados têm origem no nosso coração. No nosso coração. Então é isto que Tiago também está a falar. É isto que Tiago está a lembrar. Quando tu cais numa tentação, não podes culpar Deus disso. O problema da tentação não está no desejo de Deus, que tem gosto em que tu sejas tentado, mas o problema da tentação está no nosso desejo. E a queda na tentação vem do segundo, que é o nosso desejo. Encontras essa frase agora aí. Esse é o problema da tentação. Ninguém pode dizer: foi plano de Deus que eu passasse por isto e caísse. A questão não está no desejo de Deus. A questão está nos nossos maus desejos. É a palavra que, por exemplo, nas traduções mais antigas, como a que lemos, a Almeida, Revista e Corrigida, aparece como concupiscência. Nosso coração, a fonte dos nossos maus desejos. Mas agora o teste faz uma guinada e eu quero que tu olhes para o verso 14. Que explica: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, ou concupiscência, em algumas traduções, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É curioso, não temos tempo agora de ir aos detalhes, mas é curioso que o processo de como o desejo dá em pecado seja explicado com a linguagem do parto, com a linguagem do nascimento. Mas se tu reparares agora, olha para o verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora a tónica é positiva. O que é que diz o verso 17? Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quero explicar brevemente algumas coisas que o texto está a querer dizer nesta manhã. O texto está a evoluir no sentido em que passamos de falar no pior que pode acontecer com os nossos desejos. Topa! O pior que pode acontecer com os nossos desejos, cair na tentação. Tiago é um grande pregador. Filipe falou acerca disto a semana passada. A maneira como ele vai buscar o material, a literatura de sabedoria, mesmo aquilo que o Filipe falava a semana passada, com aquela ironia, o paradoxo do crente que se orgulha e o crente que se enfraquece. E repara, com esta mesma inteligência, olha lá, Tiago passa de dizer o pior que pode acontecer a partir dos nossos desejos, mas ele agora vai para uma nova secção em que ele vai dizer que tudo aquilo que há de bom vem do desejo de Deus. Eu sei que provavelmente não queres ter uma aula de português agora, mas percebe, faz a pergunta de interpretação, dá a resposta de interpretação. O assunto estava o pior que pode acontecer com os nossos desejos, cairmos na tentação, e agora Tiago evoluiu que tudo o que é bom, bem diferente do assunto anterior, pecados, coisas más, cair, tudo o que é bom vem do desejo de Deus. Então abandonamos a secção que era o pior que os nossos desejos podem dar e passamos para a secção positiva, os bons desejos de Deus. Os bons desejos de Deus. Dele, diz o verso 17, vem tudo o que de bom existe e que toca a nossa vida.
Não temos tempo, mas valia a pena pararmos para pensar e dizermos o que é que é bom na minha vida que me cerca? Tu ias chegar à conclusão que há coisas que tu já agradeces a Deus por elas, porque são coisas que te parecem mais religiosas, mas tu ias chegar à conclusão que às vezes há coisas que tu até nem pensas nelas, mas se elas são boas na tua vida, é porque elas vêm de Deus. As coisas boas da tua vida não se limitam às coisas que parecem imediatamente religiosas ou espirituais. O que Tiago está aqui a dizer é potentíssimo. Ele está a dizer todas as bênçãos, tudo o que é bom, tudo o que é bom na tua vida vem de Deus. É a Deus que tens de agradecer. Mesmo aquelas coisas que tu no imediato dirias, se calhar isto não tem a ver com Jesus. Tudo que é bom na tua vida vem de Jesus, porque Deus tem um bom desejo para a tua vida. Deus não é um Deus que não queira o nosso bem. Deus não é um Deus sádico. Deus quer o teu bem. Por isso, tudo o que de bom tu tens, vem do desejo de Deus. O pior que te acontece, vimos na secção anterior, é por causa do teu mau desejo, mas tudo o que de bom existe na tua vida, vem do desejo de Deus. E agora, reparem, há aqui um argumento que precisamos de rapidamente ir até ele. Deus, que é a fonte de toda a luz, valoriza-nos ao ponto de nos tornar os primeiros frutos de uma humanidade nova. Deus valoriza-nos e está tão interessado no nosso bem que Ele torna-nos frutos de um mundo novo que Ele está a construir através da Sua palavra. Olha para o teu verso 18. Nós, como igreja, como pessoas que pertencem à comunidade de Jesus, ocupamos um espaço de valor no Criador do mundo, ao ponto que Ele nos usa como frutos de um mundo novo que Ele está a criar pela Sua palavra. Também é isto que nos torna protestantes, mesmo tendo em conta que tantas vezes esta carta de Tiago é usada por amigos católicos que querem dizer que salvação pela fé não chega. Quando nós lemos com atenção percebemos melhor. Mas o que Tiago está a dizer é que não há uma pessoa que seja crente além do poder da palavra. É por isso que eu sou evangélico em setembro de 2024. A palavra é o mais importante. Porque é através da palavra que Deus está a criar uma humanidade curada. O que é que isto quer dizer na prática? E a frase vai ser longa e vai aparecer aqui. Quando vivemos com fé e resistimos à tentação, agarramos a oportunidade de mostrar que Deus está a tratar de um mundo novo em que a nossa vida pode ser trincada para prová-lo. Grande a frase, ok? Grande a frase. Não, está aí. Eu estou a dizer grande não é qualidade, quantidade, ok? Acho que qualidade também não é assim tão má, mas pronto, mas estou a falar de... Agora, eu quero, como agora se diz, falamos tudo em inglês, importamos as expressões em inglês, o unpack, quero desempacotar um pouco o que aqui está a dizer. Porque este é o âmago da pregação do Evangelho nesta manhã. Okay? Está aqui. Quando tu vives as circunstâncias más, porque não te esqueças que o assunto vinha das provas e vinha das tentações. Quando tu passas por aquilo que preferias não viver, com fé, tu demonstras que esta história de uma vida depois da morte é mesmo verdade. Porque quando as pessoas te veem a atravessar aquilo que elas atravessam e que na maior parte das vezes caem, se elas te virem a ti que és crente, a atravessar aquilo que elas atravessam, e se tu não caíres porque respondes com fé, é como se a tua fé e a tua vida fosse um fruto que elas podem trincar e dizer assim: ei, o que vem aí é mesmo bom. Não sei se me estás a seguir, se eu já fiquei complicado. Uma das razões que aumenta o ateísmo à nossa volta é de cada vez que tu atravessas como crente uma tentação e em vez de responderes com fé, respondeste com o teu pecado e caíste. Quando um cristão cai, aumenta o ateísmo à volta dele. Porque o ateu vai poder dizer: eu bem sabia que esta história não estava bem contada. Eu bem sabia que esta história de Deus enviar o seu Filho para morrer pelo nosso pecado, isto era bom demais para ser verdade. Isto era simples demais para poder ser credível. De cada vez que tu passas por aquela circunstância difícil,
que toda a gente passa, independentemente de serem crentes ou não crentes. De cada vez que tu passas por essa circunstância difícil e não usas o poder que Deus te deu, que é o poder da fé para resistir, mas pelo contrário tu cais, as pessoas que à tua volta não acreditam ganham no teu exemplo mais uma razão para não acreditar. Eu bem sabia que isto não podia ser assim tão fácil, é o que as pessoas vão dizer. Logo, quando tu vives com fé, tu dás esperança às pessoas à tua volta. Elas podem trincar a tua vida. Tu percebes que eu estou a usar como analogia, não estou a sugerir que tu te des a ser mordido por ninguém durante a semana, está bem? Mas a ideia de que é um fruto, é a primícia, é a primeira colheita. Os cristãos estão neste mundo não para serem poupados do mal, mas para quando atravessam o mal com fé, provarem que há outro mundo. E que esse mundo é tão real que já se vê a qualidade do outro mundo pela maneira como os cristãos estão a viver neste. Logo, a nossa vida não é apenas um conceito metafísico de que há vida depois da morte. Quando tu resistes à tentação com fé, tu provas que há vida depois da morte porque há fé nesta vida. Há fé antes da morte acontecer. É isso que está em causa. Repara, se nós interiorizarmos isto, meus irmãos, se nós interiorizarmos isto, a diferença que a nossa vida pode ganhar. Logo, o que isto significa, e quero terminar esta mensagem, é que nós passamos pela experiência difícil da tentação para que a nossa vida demonstre o sabor da próxima. Quando a Bíblia te diz que primeiro Jesus foi batizado e depois ele foi levado, foi encaminhado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, quando eu preguei este texto no início da carta a Tiago, uma das coisas que eu te disse é que comemorar o início da carreira de alguém é fácil. Quando nós começamos, de certa maneira, todos podemos ser campeões. Mas é na carreira que se vê. Jesus foi batizado, foi ungido como o sinal. Este é o meu filho amado em quem eu me compraz. O Salvador é este. Mas logo a seguir, como plano de Deus, não era plano do diabo, como plano de Deus, Jesus é encaminhado para o deserto para aí ser tentado, ser testado, resistir com a palavra de Deus ao diabo e tu saberes que ele é um Salvador que tem qualidade para te salvar. Acreditas nisto? E ao teres um Salvador que tem qualidade para te salvar, tu acreditas que tens um Salvador que tem qualidade para te santificar. Aí, Tiago, agora é que me perdeste. Nós somos todos muito mais a favor de um Salvador que nos salva. Agora, um Salvador que nos santifica, a história é diferente. Porquê? Porque um Salvador que nos santifica não significa tu apontares apenas o dia em que fizeste a oração de pecador e foste justificado pela fé. Um Salvador que te santifica significa que tu vais passar por aquelas coisas que preferias não passar, testes, tentações, mas que se responderes a isso com fé no poder de Jesus, então aí na tua santificação as pessoas podem olhar para ti e começar a pensar, talvez esta história de Deus, salvação, vida eterna, seja verdadeira. Porque, de facto, a pessoa que está ao meu lado não se comporta como as outras. E é por isso que tu tens, não precisas de abrir, é por isso que tu tens a maquete original, que já não é uma maquete só. Não é uma experiência só. É a prova provada. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Deixa-me tentar dizer isto em linguagem imediatamente acessível. Cristo ressuscitou dos mortos para provar que a vida que vem aí não é um projeto que vai ser tentado por Deus. Cristo ressuscitou dos mortos para provar que a vida que vem aí já está a acontecer agora. Porque Cristo ressuscitou, está à direita do Pai e o Espírito Santo está connosco. E as pessoas que seguem Cristo já começam a viver à moda da vida depois da morte.
Não é uma coisa só para o além, é o além que vem aqui e agora e que nos dá força para resistir às tentações. Nós precisamos do Deus que nos salva, mas o Deus que nos salva, graças a Ele, é o Deus que nos santifica todos os dias, passando pelas coisas que todos nós preferíamos evitar. Por isso eu quero deixar-te 2 conselhos últimos, práticos, espero eu que sejam práticos. Não deixes que um teste vire tentação, respondendo-lhe com pecado em vez de fé. Tantas vezes acontece na nossa vida. Antes de ser tentação, começou por ser um teste. Ainda não havia, se calhar, uma substância moral propriamente dita. Mas nós, em vez de respondermos com fé, começámos logo a responder com a nossa concupiscência, com os nossos desejos. Vou dar um exemplo. Uma boa oportunidade, pode ser carreira, pode ser uma coisa na carreira, um projeto, pode até ser um projeto na própria família. Nada há de errado em tu abraçares um projeto novo, em teres uma ambição santificada. Mas muitas vezes sabes qual é o problema dos bons projetos que nós contemplamos e que queremos agarrar? É que nós, em vez de respondermos com fé, respondemos com o nosso material de partida, que é o nosso egoísmo. Uau, eu vou poder sair bem daqui. E não é que o teste tenha começado por ser uma coisa má. Se tu puderes subir na tua carreira, sobe. Se tu puderes ter uma casa nova, a Bíblia não diz que é proibido. Se puderes mudar de carro, todas estas coisas físicas e materiais, a Bíblia não te as apresenta como más em si. O que a Bíblia diz não tem a ver com as circunstâncias dos carros, das casas, dos empregos, tem a ver com o coração. Se tu começas a receber bênçãos de Deus, que sejam físicas, mas em vez de responderes com fé, que geralmente sabes qual é a coisa engraçada, quando nós recebemos bênçãos físicas de Deus com fé, o que é que nós fazemos com os bens físicos que estamos a amealhar? Nós distribuímos. Mas tu recebes, por exemplo, o bem físico da fartura e em vez de com fé, que é espalhar, tu começas a responder com o teu egoísmo, começas a amealhar, tu depois vais dizer: Senhor, a culpa foi tua, porque é que me tornaste tão sensível às tentações do mundo? Não, tu podias ter recebido os bens físicos e abençoar os outros. O problema é que tu respondeste não com fé, mas respondeste com o teu material. Tu quiseste as coisas para ti. Porquê é que eu estou a dizer isto? Agora é que vem o anúncio. Por isso é que era importante deixar o anúncio para a exortação final, porque ele está aqui guardado. Porquê? Porque nós estamos no domingo que antecipa nós temos de trabalhar mais. Eu não dou ponto sem nó, obviamente eu teria de arranjar uma maneira de falar nisto. Olha à tua volta, eu gostava que a igreja olhasse à volta. Olhem à volta na igreja. Olhem aquelas pessoas que estão lá ao fundo, que já não tiveram lugar. Algumas são culpadas porque chegaram tarde e, portanto, também merecem. Eu meto lá nas redes sociais, cheguem cedo para garantir bom lugar, ninguém quer saber. Bem feito, estás aí sentado, não chegaste tarde. Agora, mas deixa-me dizer, se isto acontecesse na tua casa, se na tua casa acontecesse, tu marcares uma coisa, uma festa, um encontro, e te apercebesses na tua casa que não tinha funcionado bem, tu não ias marcar um segundo encontro para acontecer assim. É por isso que nós vamos começar um segundo serviço de culto. Se me perguntarem, não gostavas de ter só um? É óbvio que eu gostava de ter só um, mas o que é que eu faço com isto que Deus está a trazer? Digo, olha, vão para outra igreja que a nossa cota está cheia. Não, eu preparo a minha casa para receber as pessoas que nem sequer fui eu que convidei. Elas apareceram sem eu convidar. É verdade que nós convidamos na net, mas elas apareceram. Elas aparecem. E quando elas aparecem, eu não vou responder ao teste do crescimento com uma atitude de pecado, de conforto. Epá, o trabalho que isto nos vai dar. Aí vamos ter de fazer 2 cultos. Aí os músicos vão ter de se levantar 1 hora mais cedo. Aí os porteiros vão ter de estar cá 1 hora mais cedo. Eu e o Filipe vamos ter de estar cá 1 hora mais cedo. Pois é uma grande chatice. Oh Deus, porque é que nos trouxeste este castigo do crescimento? Estava tudo tão bem, tão calmo. É assim que muitas vezes nós respondemos às bênçãos de Deus, tornando-as empecilhos e desvantagens. Meus irmãos, nós temos de avançar com fé.
Nós não vamos ficar a murmurar, era tão bom quando éramos poucos e conseguimos num culto só. Nós temos de avançar com fé, isto não é acerca de ti, isto é acerca da obra de Deus. Mas vai dar trabalho, vou ter... Pois é, porque o pior que nos acontece é Deus abençoar-nos. Sabes porquê? Porque quando Deus não te abençoa, tu não tens mais trabalho. É por isso que o preguiçoso é dado no livro de Provérbios como o homem que, no fundo, tem a melhor vida possível. Agora, ironicamente, o preguiçoso vai perdendo a bênção, porque a bênção geralmente dá trabalho, meus irmãos. Se a bênção não desse trabalho, por que é que nós teríamos um Salvador a morrer na cruz? Já pensaram nisso? 2 conselhos finais. Não deixes que um teste vire tentação, respondendo-lhe com pecado em vez de fé. E lembra, e esta é a última tónica, que a lógica de atravessar a tentação tem um plano divino de prémio e não de punição. Nós teremos sempre mais trabalho. E deixa-me dizer, tu agora estás a olhar para a Lapa, mas daqui a umas horas vai existir uma reunião em Algés. E também há pessoas em Algés. É um grupo mais pequeno do que este. Mas há coisas a acontecer que não estão relacionadas nem comigo, nem contigo, nem com a igreja per si. Estão relacionadas com a graça de Jesus. É por isso que nós, quando trabalhamos mais, não usamos a lógica do povo no deserto, da murmuração, mas respondemos com fé. Eu gostaria que esta igreja pudesse aperceber-se que a bênção do crescimento traz trabalho, mas que pudesse responder ao trabalho com bênção, com uma atitude positiva. Uau! Vou ter de trabalhar mais. Porquê? Porque todas as coisas boas da minha vida vêm dos meus maus desejos, do meu trabalho. Todas as coisas boas vêm do Criador. E por isso terminamos, antes de cantar, verso 17. Olha lá para o verso 17 outra vez. A igreja que trabalha mais, a igreja que lê assim: toda a boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E a igreja que trabalha com fé, a igreja que se aplica, ela diz assim: Deus é mesmo bom, porque tudo o que de bom acontece na minha vida não tem a ver com os meus desejos, mas tem a ver com os desejos que Ele tem, porque Ele é nosso Pai, quer o nosso bem. Termos mais trabalho e mais coisas para fazer vai participar no processo de tu ainda melhores coisas teres. Repara nisto. Jesus levou a coroa de espinhos para que Tiago te falasse aqui de tu receberes a coroa da vida. Jesus fez o sacrifício maior para que a tua vida não seja marcada por sacrifícios, mas por santificação, que é acreditares que até nas dificuldades o que está a acontecer é que tu estás a tornar-te comida do céu com mais qualidade, que vai poder ser trincada pelas pessoas à tua volta e vai poder diminuir o ateísmo que te cerca. Vamos responder em louvor. A igreja fique de pé. Obrigado, Senhor, pelo encontro do teu povo. Obrigado porque tu planeaste, querido Deus, planeaste esta ideia de que a nossa vida contigo, deste lado da eternidade, fosse vivida assim, acompanhada por outras pessoas. Senhor, nós também sabemos que esta companhia não é perfeita, as outras pessoas não são perfeitas e ao olharmos para elas até chegamos à conclusão de que nós somos os menos perfeitos que conhecemos. Mas por causa do Teu Espírito, que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por causa do Teu Espírito, nós podemos responder às piores coisas que estão à nossa volta com fé e não com o nosso material de partida, Senhor. Por isso eu peço pelo fortalecimento da fé de cada irmã, cada irmão aqui, independentemente da idade, todos nós, Senhor, ao longo desta semana, seremos tentados. Ó Senhor, e o que nós queremos pedir é força do Espírito Santo na vida de cada pessoa, para se lembrar que o Salvador salva-nos de uma vez, mas santifica-nos a cada dia, Senhor. Tu sabes os desafios que a Igreja da Lapa, em particular, vai atravessar. Esta semana vai ser uma semana de mais trabalho. Precisamos de planear coisas, corrigir erros. Ó Senhor, Tu sabes que até para fazer isto precisamos ter tanto cuidado e tanta dependência de Ti para não pecarmos uns contra os outros, Senhor.
Ó Senhor, que o teu temor seja vivido com alegria, compreendendo que a nós nos é dada a oportunidade de participar no crescimento do teu reino. Nós, que não temos passaporte, mas que fomos feito parte dele por causa do sangue de Jesus. Recebam por isso a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje, neste dia domingo, que é de descanso, e sobretudo pensando nos dias de trabalho que aí virão também. Amém. Podemos ficar sentados.